Por décadas, Plutão foi visto apenas como um pequeno mundo congelado, distante, escuro e sem importância. Mas em 2015, após quase 10 anos viajando pelo espaço, uma sonda da NASA chegou lá. E o que ela encontrou mudou tudo o que sabíamos sobre o Sistema Solar. A sonda detectou que a atmosfera de Plutão se estende até cerca de 1.600 quilômetros acima da superfície, algo surpreendente para um corpo tão pequeno. Ela é composta principalmente por nitrogênio, com presença de metano e outros hidrocarbonetos. Além disso, estudos posteriores mostram que essa atmosfera contém uma névoa azulada de moléculas orgânicas que influencia o clima e deixa a temperatura ainda mais fria do que o esperado. Ocorria o lançamento da New Horizons em 2006 com uma velocidade de mais de 50.000 km/h e viagem de 9 anos até um encontro histórico em 2015. Era a primeira vez que a humanidade veria Plutão de perto. Até então, tudo que tínhamos eram pontos borrados em telescópios. As imagens revelaram planícies de gelo quase sem crateras, sinal de atividade geológica relativamente recente. Também foram observados gelos voláteis, nitrogênio, metano e monóxido de carbono, moldando a paisagem de forma dinâmica. Pesquisas indicam ainda regiões com espinhos gigantes de gelo de metano perto do Equador, possivelmente com centenas de metros de altura. De fato, para que você entenda tudo isso é preciso que te contar que Plutão foi reclassificado pela União Astronômica Internacional no ano de 2006, sendo agora considerado um planeta anão. Ele fica no cinturão de Kuiper e é formado por gelo. Descoberto no ano de 1930, Plutão foi considerado o nono planeta do Sistema Solar até 2006, quando a União Astronômica Internacional alterou a sua classificação. Naquele mesmo ano, novos corpos celestes semelhantes a Plutão foram descobertos próximos a ele, o que motivou a alteração. Plutão tem uma superfície sólida formada por gelo, com temperaturas que atingem menos 240 graus Celsius, devido à sua distância do Sol e à presença de uma atmosfera fina e instável formada principalmente por nitrogênio. Esse planeta anão possui, ainda, 5 luas orbitando ao seu redor. Plutão é um corpo celeste de 2.377 km de diâmetro equatorial cuja órbita está localizada além da órbita de Netuno, planeta mais distante do Sol. A região em que Plutão está situado é conhecida como Cinturão de Kuiper. A distância entre Plutão e o Sol varia de acordo com a sua órbita, que é elíptica, estendendo-se para até 7,3 bilhões de quilômetros da estrela. Com essa distância, a luz solar demora 5,5 horas para atingir a superfície de Plutão. Plutão possui montanhas de gelo e camadas de neblina atmosférica, sugerindo ciclos climáticos e processos semelhantes a um ciclo hidrológico, mas feito de nitrogênio em vez de água. Há também evidências de que sua grande lua, Caronte, pode ter tido atividade criovulcânica e até um antigo oceano subterrâneo. Imagens da superfície em formato de coração receberam o nome de Sputnik e Planitia, constataram uma superfície jovem, quase sem crateras, indício de atividade geológica recente, gelo de nitrogênio se movendo como geleiras. Plutão não era um mundo morto. Ele estava ativo, justamente em um lugar onde nada deveria acontecer, nada uma vez que não a presença da luz do Sol. Tudo estava acontecendo. O telescópio James Webb detectou o dióxido de carbono e peróxido de hidrogênio na superfície de Caronte, ajudando a entender a formação do sistema. A atmosfera extensa de nitrogênio e metano, camadas de névoa azulada e temperaturas extremamente baixas. Mesmo sendo minúsculo, Plutão tinha uma atmosfera complexa, algo que ninguém esperava encontrar tão longe do Sol. A NASA não encontrou vida em Plutão, mas descobriu algo talvez mais surpreendente: um mundo ativo, com clima, química complexa, geologia recente e processos internos mesmo a bilhões de quilômetros do Sol. Plutão deixou de ser visto como um bloco congelado morto e passou a ser um dos lugares mais misteriosos do Sistema Solar. Montanhas de gelo de água com quilômetros de altura, planícies congeladas em constante movimento, possíveis estruturas gigantes de gelo de metano. Se você pudesse caminhar em Plutão, pisaria em um mundo que parece saído de um filme de ficção científica. Existem algumas evidências gravitacionais e estruturais que demonstram haver um possível oceano líquido sob a superfície,
Implicações gigantes para a busca por vida no sistema solar. Um oceano escondido a bilhões de quilômetros do Sol. Isso muda completamente a pergunta: onde a vida pode existir? Compostos químicos complexos em Caronte levantam a novas pistas sobre formação do sistema de Plutão. Mesmo anos depois, Plutão ainda está revelando seus segredos. Devido à sua posição no sistema solar, as temperaturas em Plutão são extremamente baixas. Em sua superfície se registra, em média, menos 232 graus Celsius, havendo pouca amplitude térmica ao longo do tempo, entre menos 226 e menos 240 graus Celsius. Outro fato que contribui para as temperaturas congelantes em Plutão é a presença de uma atmosfera muito fina e instável. Segundo a NASA, essa camada se comporta assim como em um cometa. Ela expande quando se aproxima do Sol e recua quando Plutão se afasta da estrela. O nitrogênio, N, é o principal elemento químico encontrado na atmosfera de Plutão, embora se identifique também a presença de metano, CH4, e monóxido de carbono, CO. O metano e o nitrogênio também estão presentes na superfície de Plutão, que é sólida e formada essencialmente por gelo. Esse gelo aparece em diferentes formas, configurando uma estrutura muito parecida com a de outros corpos do Sistema Solar, com montanhas, crateras, vales encaixados e algumas áreas planas. Em seu interior, acredita-se que Plutão tenha um núcleo sólido e denso com um oceano de água líquida ao seu redor. Sobre esse oceano estaria uma camada de água congelada, e acima, a superfície de Plutão. Plutão deixou de ser classificado como um planeta no ano de 2006 e passou a ser classificado como um planeta anão. Entretanto, questiona-se a sua inclusão na categoria dos planetas desde a década de 1990. O principal motivo para essa mudança de status é o fato de Plutão não ter limpado completamente a sua órbita, o que acontece com todos os planetas do Sistema Solar. Isso significa que outros objetos celestes e dimensões semelhantes às plutonianas, como fragmentos de rocha, ainda a interceptam, e, portanto, Plutão não possui órbita dominante. Esse é um dos critérios observados para que um corpo celeste seja considerado um planeta. Além disso, também em 2006 foram descobertos novos corpos celestes na região do cinturão de Kuiper com dimensões e aspectos semelhantes aos de Plutão, o que levou a União Astronômica Internacional a revisar o status de Plutão e reclassificá-lo. A NASA não encontrou alienígenas em Plutão, mas encontrou algo talvez ainda mais incrível: um mundo vivo misterioso e cheio de perguntas. E isso prova uma coisa: o universo é muito mais estranho do que jamais imaginamos. Se você ama mistérios do espaço, deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque a próxima descoberta pode mudar tudo outra vez.